Bom dia, bom dia, bom dia. Lucas Aiello aqui falando com vocês. Vou iniciar aqui tirando a minha máscara, porém a gente está tomando toda a precaução. Muito bem-vindos, gostaria de agradecer a todos que estão online, todos que conectaram pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo aplicativo da Alfa. Gostaria de agradecer a todos que se inscreveram. E para a gente iniciar, eu gostaria de apresentar, falar um pouquinho de onde nós estamos, falando diretamente aqui pelo canal Chega de Crise, pela Unialfa, diretamente do hotel, com o nosso convidado. Por favor, gostaria de você se apresentasse. Bom dia Lucas. Primeiro queria agradecer a Unialfa, né, pelo convite. Meu nome é Olavo de Castro Araújo, sou diretor do Castros Parque Hotel em Goiânia. Para você que não é de Goiânia, que tem muita gente que está de fora, né, muitas pessoas que fizeram inscrição em outros estados, esse é o hotel mais tradicional de Goiânia. Então o Castros Parque Hotel é um hotel de muito renome, é um hotel de grande importância dentro da cidade e de grande tradição. E para a gente poder, antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir para o senhor Olavo para ele explicar um pouquinho, contar um pouquinho sobre quem é ele, qual a história do hotel, né, para que vocês pudessem entender a importância de onde a gente está nesse momento. Ok. Bom, o Castros Parque Hotel foi fundado em 1986 pelo meu avô, tá? Que era o presidente proprietário, ele já faleceu. A família trabalha no hotel desde então, na parte de diretoria, eu e a Silvana, eu sou neto, a Silvana é a filha, como diretores. Tem um conselho também, que faz parte da minha mãe, que é outra diretora. Meu pai também, já falecido, também era diretor do hotel. E nós, esse ano, fazemos 34 anos de hotel, né? Então, realmente é um hotel muito tradicional, muito tempo de hotelaria. Você pediu para falar um pouquinho de mim. Eu fiz, porque apesar de ser um hotel familiar, nós procuramos sempre ser muito profissionais em relação à administração do hotel. Então, a Silvana estudou hotelaria fora e eu também estudei hotelaria no Rio de Janeiro primeiro, depois em São Francisco, depois fiz uma especialização em Cornell, na Cornell University, em Nova York. Então, assim, sempre procuramos ter uma administração profissional do hotel. Muito bem, então acesse o site do hotel, nós vamos deixar os links depois para vocês aqui embaixo, tá? Na hora que terminar a live, nós vamos subir uma série de informações, de pacotes para vocês. Nós temos dois cenários aqui. Nós temos primeiro algumas pessoas que fizeram a inscrição para participar da live, inscrição gratuita, que estão dentro de um ambiente. Essas pessoas podem fazer perguntas, as perguntas vão chegar até mim. E você que está assistindo pelo YouTube, se você não fez a inscrição, você tem a possibilidade de, após a live, você vai receber um link, vai ficar um link aí nos comentários. Se você clicar, mesmo tendo terminado a live, você vai deixar os seus dados e você pode depois interagir com a gente. Depois você vai poder mandar perguntas, você vai poder fazer comentários e você vai receber um e-book que vai te ajudar um pouquinho no seu dia a dia, tá? Para você que tem uma empresa, para você que trabalha em uma empresa, com certeza isso vai contribuir, pode te ajudar. Para a gente dar segmento, hoje nós vamos falar de um tema muito específico. Isso aqui é um circuito de lives que nós vamos fazer, essa é a primeira. Então, mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer pela bela casa que o senhor nos preparou, senhor Olavo. Então, é uma honra para a gente estar aqui dentro do Castros e essa parceria é uma parceria de sucesso, com certeza vai render bastante conversa aqui dentro de Goiânia. Então, a gente, para iniciar, nós vamos falar sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto que nós vamos conversar é como a gente faz para captar consumidores no ambiente atual. Então, a gente tem percebido que o cenário atual tem mudado, tá? Então, você que está inserido, não só é óbvio que a gente percebe um comportamento, uma mudança no comportamento dos consumidores. Porém, para os empresários, para pessoas de negócio, para pessoas que estão inseridas no business, o ambiente ele tem mudado tão rápido que tem muita gente perdida. Então a gente precisa entender quais as mudanças no comportamento do consumidor, o que tem acontecido com o consumidor, como a gente consegue
capturar essas mudanças, como a gente consegue converter isso em vendas e como a gente consegue fidelizar. Então nós vamos abordar basicamente esses 3 temas. Em cima desses 3 temas a gente vai deixar algumas dicas e nós vamos contar com toda a experiência do Castros para que vocês possam entender alguns exemplos do que tem acontecido. Então, para a gente iniciar, gostaria de perguntar, Sr. Olavo, como normalmente é o processo, como vocês prospectam clientes, como vocês captam clientes no mercado e o que tem mudado hoje? Como vocês têm feito nesse novo cenário? Tá bom. Vamos falar primeiro do processo tradicional, né? O processo tradicional a gente tem que definir muito claramente qual é o perfil do nosso cliente, né? Isso é fundamental. E nós temos segmentos muito definidos aqui no hotel. Nós trabalhamos com o público de executivos, de eventos e o público particular. E para atingir esse público, o nosso departamento de marketing e vendas tem que trabalhar em conjunto, trabalhar simultaneamente fazendo todo esse trabalho, principalmente o marketing fazendo a captação, né? Divulgando o hotel e aí fazendo trabalho principalmente em mídias sociais, que hoje é muito forte, tem que ser muito presente esse trabalho em mídias sociais. O site nosso online tem que estar muito bem, tem que estar muito presente. A mídia paga para eventos específicos que são necessários pontualmente ser feitos. Eventos relevantes que a gente tem que estar presente para poder divulgar o hotel e parcerias, né? E o departamento de vendas, conjuntamente, tem que trabalhar, principalmente nós, como hotelaria, nós trabalhamos muito com as OTAs, que são as agências online, que isso permite que nós estejamos no mercado mundial, em várias prateleiras, no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então, isso para o público, principalmente particular, e para pegar novos clientes, é muito importante. A gente está disponível, está sendo visível para todo mundo. Trabalho por telefone, que ainda é muito feito, principalmente porque a gente tem o BI, né, o Business Intelligence, para pegar os leads. Eles têm que fazer um trabalho por telefone também, não só para receber as reservas, mas também para estar captando novos leads. O trabalho com as agências e operadoras, principalmente no que tange a público executivo, e que a gente é o nosso maior público. E o trabalho propriamente dos nossos executivos de contas, que é o trabalho de rua, de visitar os clientes, não só os clientes que já são nossos, como outros leads e potenciais clientes. E aí nós temos aí os principais mercados, que é Goiás, Distrito Federal, Rio e São Paulo, que nós temos os nossos executivos e temos representantes que visitam esses mercados. Então, isso basicamente, e não podemos esquecer também que fidelizar os clientes é fundamental, porque não adianta você trabalhar clientes novos e esquecer dos seus clientes, que é muito mais caro você captar clientes novos, né? No caso do mercado, do momento atual, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Mas o fundamental, principalmente nesse momento, e quando começou a crise, é você estar presente, disponível para o seu cliente, né? Eu acho que é fundamental que ele sinta que você não está ausente do processo, você está presente. E aí, mantendo contato com os seus principais clientes, mantendo contato com aqueles clientes que já têm reservas, né? Tirando todas as dúvidas, flexibilizando, dando novas sugestões e propostas. Num primeiro momento também, nós fizemos um trabalho muito grande de marketing, de estar presente, principalmente com mídia social de conteúdo, né? Então, o nosso departamento de marketing fez um trabalho de dar dicas, por exemplo, de alimentação, junto com nossos chefes, junto com as nutricionistas do hotel. Fizemos também dicas de filmes, dicas de livros, tudo para poder manter um contato com o cliente. Fizemos lives, inclusive para poder ter um link maior, fizemos live com o nosso pianista, que é o Cleiton, que toca sempre no hotel. Então a pessoa está vendo aquilo ali, dá aquele saudosismo, dá aquela vontade de estar aqui no hotel. Então isso mantém um link com o cliente para quando retomar ele querer aquela experiência de novo. Então é importante você manter esse link, esse contato com o seu cliente, né? Também
nessa captação é importante você estar pensando em novos produtos, desenvolvendo novos produtos, né, para poder atingir não só os clientes que compravam de você, mas novos clientes eventualmente. E a segurança, a confiança, que nesse momento é fundamental, então você tem que estar passando nessa mídia social também todos esses procedimentos novos que nós tomamos com a segurança. E trabalhar os leads de mercados, dos mercados que estão abertos, porque, por exemplo, no caso do hotel especificamente, a gente infelizmente ainda não pode atender todos os clientes, então a gente está aberto nesse momento somente para grupos essenciais, e que são grupos da área de alimentação, grupos que fazem serviços públicos, né, energia, telecomunicações, profissionais liberais, então você tem que ver quais são desses públicos que estão nesse momento viajando e que são potenciais clientes. Então, como exemplo, um dos leads principais que a gente está trabalhando é o mercado agropecuário, que nesse momento é um mercado que não foi atingido e que está bombando, né? Então, realmente é um mercado potencial muito grande. Então, esses nichos de mercado que vocês identificam, vocês têm servido como âncora para que vocês consigam trazer consumidores. Então, vocês têm já mapeado alguns nichos de mercado, como o senhor citou, agropecuário, tem o mercado internacional. Então, esses nichos vocês já tinham isso mapeado, que é o formato que vocês vinham trabalhando para poder atrair consumidores. Exatamente. Nesse momento, só o internacional é que realmente não Parou, vem ninguém. Não tem como, exatamente. Pela atual conjuntura. E nesse momento, nem voos não tem direito chegando. Então, a gente tem que trabalhar principalmente o mercado local, né, que está... E o mercado agropecuário é um que não parou, né? Que o pessoal tá viajando, e esses outros que eu comentei também, que tem necessidade de estar viajando. Então a gente pode concluir que vocês já tinham os nichos de mercado mapeados. O que vocês fizeram então foi redirecionar o esforço de vocês para o novo foco. Isso. É isso. Correto. Então, talvez essa seja uma primeira dica para vocês. Então, tomando isso como base, vocês também têm, você que trabalha em uma empresa ou é um empresário, você já tem mapeado o foco da sua empresa. O que acontece é que nesse momento, o consumidor, ele tem migrado, assim como o senhor Olavo comentou. Por exemplo, não adianta eles fazerem uma campanha ou se posicionar para um mercado internacional, porque isso é algo que não vai trazer retorno nesse momento. Então é algo que não deve ser excluído, não deve sair do planejamento, porém você precisa identificar dentro do seu nicho algo que faça sentido para que você possa se redirecionar. Por exemplo, se você tem uma empresa que você fabrica roupas, às vezes biquíni, por exemplo. Se você faz biquíni, nesse momento poucas pessoas estão viajando, indo ao clube, então eu imagino que o seu mercado deve estar parado. Talvez, se você redirecionar os seus recursos para fazer uma máscara, né? Então, máscara de biquíni, ou você redirecionar alguma coisa para que você possa usar na área de saúde, por exemplo, né? Você construir, confeccionar algo. Então, o Sr. Olavo ele trouxe um exemplo prático de uma realidade do hotel. Então, não adianta focar em todos os nichos de mercado, a gente precisa segmentar. Então, em cima disso, Sr. Olavo, a gente, além de focar nesses novos nichos, né, que na verdade os mesmos nichos, o que mais vocês têm feito para conseguir capturar no momento atual? Porque a gente entende, a gente deve imaginar que a renda do hotel, né, o faturamento do hotel caiu consideravelmente e eu imagino que vocês estão se reinventando. Então, o que vocês têm feito nessa atual conjuntura para conseguir capturar novos consumidores? Bom, o trabalho de captação, conversão, né, de clientes sempre foi feito através muito de confiança, que o hotel sempre primou pela qualidade dos serviços, né? E essa confiança, informações precisas, prazos cumpridos, isso é muito importante nesse momento para ter essa confiança do cliente. A qualidade do serviço prestado, como eu falei, é que gera uma indicação boca a boca e que vai fazer com que nesse momento o cliente ele vai procurar quem ele tem confiança, quem ele sabe que prestou um bom serviço no passado e isso vai dar confiança para ele nesse momento para comprar novamente, né? Então, à medida que esses clientes forem necessitar, a reputação vai ser algo que vai ser muito forte. E a gente prima muito, porque a gente está em 34 anos no mercado, pela essa reputação, porque
O que a gente tem ouvido falar hoje, por exemplo, que os hotéis que vão ter melhor chances de voltar ao mercado são as redes. Por quê? Porque as redes são conhecidas internacionalmente, tem uma reputação, né, um nome muito forte e processos muito fortes. E o nosso hotel, como também está há muitos anos no mercado e prima por esse atendimento, então eu acho que isso também será um diferencial para dar essa confiança para os clientes para voltar para o mercado, né? No momento atual, a adequação às novas normas e metodologias de trabalho junto aos clientes é muito importante. Então, a gente tem divulgado constantemente todos os novos protocolos que nós fizemos de segurança, porque nós vamos estar trabalhando, a pessoa que vem para cá, ela quer ter segurança e tranquilidade, né? E essa confiança passa por isso, por essa segurança e tranquilidade. Então, a gente tem divulgado muito isso, todos os novos protocolos que nós temos tomado de segurança, feito vídeos, temos divulgados no site, nas mídias sociais, para que exatamente o cliente tenha essa segurança para poder estar voltando ao hotel. E os nossos colaboradores, a gente tem trabalhado muito com eles, para eles não só manterem a qualidade do serviço que eles tinham anteriormente, mas estarem cumprindo à risca as normas de segurança para passar essa segurança para o cliente. Porque o cliente, na hora que ele vier para dentro do hotel, ele vai estar prestando atenção nos detalhes. Peraí, estão cumprindo, estão fazendo isso mesmo? Quer dizer, ele vai se sentir seguro, porque no momento que ele se sentir seguro, ele também vai falar. E isso o boca a boca acaba sendo muito forte para poder, não só para ele retornar, mas para trazer novos clientes de volta ao hotel. Né? E então a gente entende que esse novo cenário... Só mais um detalhe que eu esqueci de comentar, Lucas. Também, nesse novo cenário, a gente tem que se adequar muito para captar os clientes às novas necessidades. Então, uma coisa fundamental, por exemplo, é prazos e flexibilidade. Hoje, a pessoa, para viajar, ela tem muita incerteza. Então, a gente não pode mais trabalhar igual anteriormente, que a gente às vezes queria muitas garantias, prazos muito determinados, então a gente tem que ser mais flexível, não ter reservas que tenham prazo de garantias maiores, ou às vezes até sem garantia, para que o cliente tenha essa tranquilidade que ele pode remarcar sua viagem. Então, isso também de trabalhar com esses prazos maiores é muito fundamental. E adequar às novas necessidades dos clientes. Vou dar um exemplo em eventos. Eventos hoje, à medida que voltar, os clientes vão estar fazendo muitos eventos, igual nós estamos aqui, online com presencial. Então, não vai estar tudo mais presencial. Então, eles vão estar fazendo muita coisa online e presencial. Vamos precisar que o que está presencial tenha o distanciamento correto. Então, vamos precisar de salas maiores do que anteriormente. Então, tudo isso a gente tem que estar passando para o cliente, orientando ele e dando confiança a ele de que nós estamos preparados para atendê-lo no que ele precisa. Maravilha. E a gente entendeu então que nós temos aqui um novo comportamento, nós temos aqui um processo que mudou e existe um detalhe que o senhor Olavo, um pouquinho antes da live, comentou comigo. Eles têm inventado novos produtos. Tá? Então, uma característica do mercado atual os seus produtos atuais, alguns vão morrer, seus serviços atuais, alguns vão morrer, outros não. E você vai precisar, nesse momento, inventar novos produtos que muito provavelmente vão perdurar para depois da conjuntura atual. Então, o senhor comentou que existe um novo produto que vocês estão comercializando para as pessoas que precisam de um espaço. Como que funciona isso, Olavo? Hoje, muitas pessoas, devido à pandemia, têm sido obrigadas a ficar em casa, né? E trabalhar em casa, às vezes, com a família, não é muito fácil, né? Administrar. Nem todo mundo tem uma casa tão grande que cada um pode ter uma sala para si só. Então, você tem filhos que às vezes estão estudando, outros que estão brincando e assim por diante. E às vezes isso atrapalha a pessoa a poder fazer o seu trabalho de room office, o seu trabalho de home office,
que hoje é o que está em voga, né, o home office. Então nós criamos o Room Office. Room Office, como é o Room Office? Então nós pegamos um quarto de hotel e tiramos a cama e vamos estar adaptando lá uma mesa de trabalho com sofá, café lá para a pessoa, que ele pode pedir inclusive room service que pode atendê-lo com toda a segurança. Quer dizer, então a pessoa vai ter um lugar com internet boa, com um lugar para trabalhar, tranquilo, e aí nós estamos fazendo esse apartamento, alugando ele do período de 8 às 20 horas, ou períodos de 6 ou de 4 horas, que é exatamente para a pessoa poder fazer esse trabalho dela durante o dia, fora de casa, num lugar seguro, tranquilo, com as condições que ele precisa. Então esse é o home office. Além disso, Lucas, se me permitir, já entrando, outros serviços novos que nós criamos, que nós não tínhamos anteriormente, é o takeaway e o delivery, porque nós sempre tivemos o nosso A&B, alimentos e bebidas, que é muito forte, mas com o restaurante, com os eventos aqui local. E agora, para poder ter uma receita, que nós perdemos quase toda a receita do hotel, nós criamos então o takeaway, que a pessoa faz um drive-thru aqui no hotel, ela liga, pede o que ela quer, passa na porta do hotel, não precisa nem descer, a gente já leva lá na porta e já pega a comida dela. Então é um drive-thru que a gente fez. E o delivery, através tanto do nosso entregador, quanto através do iFood também, que nós estamos fazendo esse delivery de comidas. Criamos também um voucher de pagamento de apartamento antecipado, que a pessoa pode comprar com tarifa muito interessante e ganhando um upgrade. Então, se a pessoa pagou um apartamento lá, luxo, ela ganha um upgrade para uma suíte, que ela pode usar no prazo de 12 meses. Então, ela pode tanto comprar para uso próprio ou para dar de presente. E aí é uma maneira dela ganhar por um valor muito melhor, um apartamento melhor no futuro. E isso está antecipando receita para a gente, né? E, por último, nós criamos também tarifas exclusivas para profissionais de saúde. Profissionais de saúde estão tendo que viajar nesse momento, ir de cidades para outras, médicos, às vezes tá em outra cidade, tem que vir aqui atender algum cliente, alguma coisa nesse sentido. Nós temos tarifas bem mais em conta, exclusivas para esse profissional de saúde. E, então, a gente teve alguns exemplos aqui de como a gente consegue se reinventar na crise atual. Tá? Tomando como base aqui um exemplo muito prático, tá? de uma grande empresa de Goiânia, mas que é totalmente replicável para a sua realidade atual. E aí, o que eu já gostaria para fechar esse primeiro tema, falar para vocês o que tem acontecido. O consumidor mudou, está na sua tela. Tá? Então, o consumidor hoje, ele mudou. E o que tem mudado no perfil do comportamento do consumidor? Já de uma forma já mais descendo para a nossa realidade, para o que você pode aplicar no seu dia a dia. Então, o que está aparecendo para você aí na tela? Olha só. O consumidor readaptou o lar dele. Tá? Então, um exemplo que a gente pôde ver aqui realmente na prática, um serviço que o hotel tem oferecido de room office, foi uma identificação de uma dor dos consumidores, porque alguns conseguiram fazer a adaptação no lar, outros não podem fazer essa adaptação, ou não tem, ou por questão de conveniência, preferem ter um local mais reservado. Tá? Então, o hotel identificou essa necessidade e isso virou uma possibilidade de renda, né, de faturamento adicional. Então, os consumidores têm adaptado o seu lar. Tá? Então, tem adaptado para ficar em casa, tem gastado um pouco mais para um conforto do lar, gastado em tecnologia. O consumidor tem passado a acreditar em heróis reais. Tá? Então, hoje, os heróis do nosso consumidor, eles são outros heróis. São heróis que são médicos, são enfermeiros, é um repositor de gôndola, é uma pessoa que está no dia a dia, uma pessoa que está buscando nos auxiliar, um bem maior para a sociedade. Então, os heróis mudaram. Então, o que a gente precisa, você como empresário, você como uma pessoa que está no mercado, você precisa fazer? Primeiro, se o consumidor adaptou o lar, ele está fazendo uma adaptação do lar, o que eu posso fornecer dos meus produtos para poder capturar essa oportunidade no lar do consumidor?
De repente você trabalha com cadeira para escritório ou cadeira para restaurante. Eu imagino tanto que você deva estar sofrendo, você que trabalha com mobiliário e faz mobiliário para restaurante. Será que se você criar um nicho para atender esse novo perfil do consumidor, para que esse consumidor que está buscando uma cadeira mais confortável, um painel para colocar o notebook dele, será que se você não fizer uma adaptação na sua produção, você não consegue atender isso? O consumidor está acreditando em heróis reais. Será que as marcas, ao invés de se apropriarem de artistas de televisão, será que se apropriar de figuras verdadeiras, será que não é mais efetivo nesse momento? Então é isso que a gente precisa passar a entender e presenciar no nosso dia a dia. Tá? Outra questão é a vulnerabilidade assumida. Então o consumidor ele tem entendido que a sociedade é vulnerável. Quando nós imaginaríamos que todos os aeroportos iriam fechar, que as pessoas ficariam retidas em casa, que teríamos restrições extremas. Então isso ficou evidente, que existe uma vulnerabilidade. Tá? Então existindo essa vulnerabilidade, como a gente comunica com o consumidor nesse momento, tá? Se você quiser mais detalhes, não vai dar para detalhar tudo, faz a sua inscrição no link que nós vamos deixar que você vai receber um material te ajudando um pouquinho mais com relação a isso. Um sentimento de coletividade muito grande, então hoje a gente percebe que mais do que nunca o consumidor tem aderido à coletividade e à regionalidade. Qual a importância disso, Lucas? A regionalidade, ele nos arremete para o consumo local. Então, se você é de Goiânia, é importante você reforçar que você é daqui. Se você é de São Paulo, você é de, enfim, qualquer cidade, você focar nesse foco da regionalidade pode sim te trazer um ganho. Por quê? Porque o consumidor entendeu que apoiar o comércio local é apoiar a sociedade dele. Então essa internacionalização, eu não tenho nada contra também, mas é uma realidade que pode ser que depois da pandemia mude por conta desse novo comportamento. Tá? Uma visão de essencialidade. Então o consumidor, lógico que ele quer um conforto, porém, mesmo dentro do conforto dele, o que é essencial dentro do conforto? Tá? Então uma pessoa que quer ter um certo tipo tem priorizado cada vez mais o consumidor de como ter um conforto dentro da renda dele. Porque se a gente entender, se a gente observar, a digitalização tem trazido muitas opções para o consumidor. Então, o consumidor tem mudado, tem migrado para essa digitalização e essa história de abre comércio, fecha comércio, abre comércio, fecha comércio, o consumidor ele tem que estar flexível. Hoje eu vou comer fora, tá? Hoje eu vou jantar fora, hoje eu vou em um restaurante, apesar que os restaurantes ainda não abriram, mas amanhã pode ser que esteja fechado. Então, se fechar amanhã, eu volto para o delivery. Então, essa migração do digital para o, digamos, analógico, né? Não sei se seria o melhor termo, ela tem ganhado cada vez mais relevância. Tá? Então, o consumidor ele tem passado para a cultura do faça você mesmo. Então, você com certeza, você que está dentro de casa, tenho certeza que pelo menos algum prego alguém bateu ali ou tentou pintar alguma coisa, instalou qualquer coisa dentro de casa. Então o consumidor ele tem procurado essa cultura do faça você mesmo. Então, alerta, você que trabalha com serviço, eletricista, encanador, pintor, não se surpreenda se os seus clientes atuais, depois da pandemia, procurarem outras alternativas e às vezes até reduza o teu faturamento. Lucas, então você já está anunciando uma tragédia? Não. O que você pode fazer é o seguinte, será que esse cara não quer ser capacitado? Será que você não pode abrir um novo nicho de mercado? Será que além de você prestar o serviço, você não possa trabalhar com a parte de capacitação, tá, com os seus consumidores? Ou você fornecer um kit, faça você mesmo, para a pessoa fazer em casa, enfim, né? São algumas alternativas, né? Você que trabalha com restaurante, preparando, então trabalhar com algo para que o consumidor possa preparar em casa, porque algumas pessoas precisaram aprender a cozinhar dentro de casa. Então isso tem mudado o comportamento do consumidor e a gente entende que esses comportamentos vão sim influenciar fortemente depois da crise. E por último, valorize a experiência. Tá? A experiência do consumidor, hoje, ele tem valorizado isso mais do que nunca. Porque o consumidor ele tem valorizado a experiência, por quê? Porque ele entende agora que a renda dele está restrita, ele tem menos mobilidade, menos flexibilidade, então qualquer momento especial é muito mais valorizado.
Então é muito importante você, nesse momento, entender o que você fornece para o seu consumidor e como você consegue superar o que ele está, as expectativas dele. Tá? Então, assim a gente fecha essa primeira parte. Tá? Então, como a gente consegue capturar esses novos consumidores, a gente já entrou um pouquinho na parte de como fazer mais conversões, né? Os assuntos já se misturaram. Tá? Então, agora a gente, antes de entrar em como melhorar a conversão de vendas, eu tenho uma pergunta do Luiz Fernando, tá? Uma pergunta, os hotéis e bares e restaurantes devem abrir no pior momento da pandemia no estado de Goiás? O que o senhor acha? O que acontece? Esse é um assunto muito delicado, tá? Independente de como eu me posicionar, isso pode sim gerar algumas pessoas vão concordar, outras pessoas não vão concordar. A minha opinião pessoal é que existem possibilidades de nós trabalharmos, sim, só que com muita cautela. Tá? Então, o que acontece? É óbvio que abrir qualquer restaurante no momento atual, nos mesmos moldes que nós trabalhávamos anteriormente, isso pode causar um problema. Se não for de saúde, no mínimo vai ser político. Tá? E isso, o que acontece? Qual seria a alternativa e qual a minha opinião? Existe alternativa sim de nós abrirmos, só que a gente precisa de uma consciência muito forte da sociedade. A gente tem visto fora do Brasil alguns países reabrindo, só que o consumidor, acho que é aquela história, parece boi bravo, né? Tá preso dentro do pasto lá, tá preso dentro do confinamento, a hora que solta, né? Quer todo mundo ir para os bares, quer todo mundo voltar à rotina normal. A minha opinião a gente deve reabrir, só que com bastante cautela, tomando os devidos cuidados, restringindo a quantidade de pessoas dentro das lojas, tendo todo o cuidado de higiene, como o senhor Olavo mesmo mencionou. Então, se os consumidores tiverem essa consciência, porque não basta a consciência dos empresários, porque com certeza o empresário ele vai preparar o restaurante com distanciamento, os shoppings quando reabrir vão ter a cautela, só que se o consumidor não se proteger, não usar máscara, não adianta a gente reabrir. Tá? Então a minha opinião devemos sim reabrir, porém com cautela do comércio e consciência da comunidade, senão não vai funcionar. Obrigado pela pergunta, Luiz Fernando. E agora para a gente seguir, se alguém quiser fazer mais pergunta, dentro do ambiente das pessoas que fizeram a inscrição, vocês podem enviar as perguntas que a gente consegue responder. Você que está online pelo YouTube, as perguntas vão ser respondidas posteriormente, conforme os comentários. Lucas, posso só complementar a sua resposta? É porque não vou entrar se já respondeu genericamente, falando, eu vou entrar só na parte de hotel, que é a minha parte específica. Enquanto estava tudo fechado, acho que realmente não era a hora de abrir totalmente os hotéis. Então a gente estamos restritos só ao público essencial. Nesse momento, os hotéis de Goiânia, com esse público essencial, estão trabalhando de 5% a 10% de ocupação. Então, é uma ocupação mínima e nós estamos, sim, pedindo para que seja aberto para todos os públicos, porque quem viaja nesse momento é só quem tem real necessidade. Ninguém está viajando para fazer lazer, está todo mundo preocupado. Então, quem viaja nesse momento é quem tem real necessidade. E hoje, da maneira que está, eu não posso atender uma pessoa que está passando por Goiânia, por exemplo. A pessoa, às vezes, é do público privado, ela está vindo de uma cidade, está indo para outra, e já aconteceu de ligar aqui, querer a hospedagem, eu não posso atender, porque do público privado não está dentro do que foi colocado, do público que a gente pode atender. Então, isso é muito ruim. Então, nós temos condição sim, já foi aberto para shopping, que gera muito mais aglomeração, e nós temos condição de atender com todos os cuidados, sem gerar nenhum tipo de aglomeração. E mesmo abrindo, nós temos certeza que isso não vai aumentar mais do que 5% a 10% da ocupação. Então, nós vamos estar falando de uma ocupação muito pequena, que nós podemos atender com toda a segurança, sem nenhum tipo de aglomeração para os clientes. Com toda a segurança para os clientes. Perfeito. E agora, para complementar, eu trouxe para vocês aqui 3 dicas, dentro ainda, já fazendo a migração de como identificar o consumidor atual, para como capturar. Eu trouxe uma telinha para vocês falando o seguinte:
como a gente faz agora para mapear, então, Lucas, ok, você falou muito aí que o consumidor mudou, a gente está falando que a gente tem que se reinventar, mas como a gente faz isso? Não dá para detalhar, mas eu trouxe 3 dicas que você pode pesquisar, ou você que se inscreveu ou se inscrever depois da live, você vai receber um material com os detalhamentos de como fazer isso. Mas o que está na tela para vocês aí? Como saber como são os meus novos consumidores? Primeiro, faça pesquisas, tá? Existem ferramentas gratuitas na internet que vocês podem utilizar para fazer pesquisa online. Se não tiver como ser feito online, você pode fazer por WhatsApp, você pode fazer quando reabrir no boca a boca, manualmente, tá? Crie personas. Lucas, eu não sei o que é personas. Personas são aqueles consumidores seu que a gente cria, é como se fosse um consumidor fictício, mas com características reais. Então a gente cria personas, são potenciais usuários do seu produto, então você deve refazer, mesmo que você tenha, refaça suas personas. Se você quiser saber como fazer essas personas, se inscreve que você vai receber o material gratuitamente depois de como fazer, com algumas dicas de como mapear as personas. E por fim, redesenha a jornada do consumidor. Lucas, o que é a jornada do consumidor? A jornada do consumidor é do momento em que ele sai da casa dele até o momento em que ele volta para a casa dele com o seu produto, qual a jornada, qual a dor, o que ele precisa, o que ele sente, o que ele gostaria. Isso é a jornada do consumidor. Se você conseguir fazer esse mapeamento de forma efetiva e em cima das personas, você vai conseguir identificar qual nicho de mercado você vai atender. Um exemplo aqui que a gente pôde ver no Castro é que eles identificaram que a jornada do consumidor atual, as pessoas precisavam trabalhar, não dá para desenhar a jornada toda aqui, mas foi identificado que existia uma demanda, uma dor, que o consumidor precisava se reinventar na forma de trabalhar, mas não tinha uma estrutura, e nessa jornada o hotel identificou que é possível eu conseguir ajudar o consumidor na jornada do home office e criou o home office. Tá? Então isso é a jornada do consumidor, então a gente pode sim refazer isso, mesmo que fosse, Lucas, minha empresa tem 2 funcionários, dá para fazer. Tá? Dá para fazer, não é nada muito complicado, não precisa gastar dinheiro com assessoria, tá? Mas com dedicação dá sim para a gente fazer. Então, já falando agora, a gente já falou muito de novas conversões. Normalmente, como vocês fazem, seu Olavo, aqui, eu queria entender do hotel, como vocês fazem normalmente, de uma forma resumida, vocês já têm os clientes que vocês já sabem que já são frequentes. Como vocês fazem primeiro para poder aumentar o ticket, né, aumentar o faturamento em cima desses clientes antes da pandemia, e o que você acredita que vai acontecer no pós-pandemia? Tá? Na sua opinião, como vocês conseguem, em cima dos clientes que vocês têm no hotel, aumentar o faturamento ou prospectando novos clientes? Qual o formato de vocês, através dos consumidores, aumentar o faturamento do hotel, trabalhando? Vocês têm algum tipo de serviço que vocês agregam, algo que vocês oferecem adicional para conseguir algo além das diárias? E como vocês esperam que isso vai acontecer após o momento da pandemia? Bom, aqui no hotel a gente sempre trabalhou muito fidelizando os nossos clientes e oferecendo muito os nossos serviços extras, né? Então, principalmente alimentos e bebidas, que sempre foi muito forte. Então, nós sempre procuramos oferecer, fazendo promoções, descontos, envolvendo o cliente para que ele consuma dentro do hotel, porque é muito comum que os hóspedes vão para fora, não utilizem o restaurante do hotel. Então, a gente sempre procurou mostrar que essa área nossa é muito boa e levar o cliente a consumir, porque da primeira vez que ele consumir, ele vai testar o produto e vai querer continuar usando ele, né? Então, esse é um dos pontos que a gente sempre ofereceu. Lobby, que o nosso lobby é muito grande, então a gente sempre procurou explorar ele muito, ter muita convivência no lobby, colocando pianista, que eu já até comentei aqui, exatamente para que ele possa utilizar. Temos uma piscina muito bonita, sauna, serviço de spa, então tudo isso eram serviços que a gente oferecia. Hoje essa parte de lazer no momento está fechada, inclusive a única coisa que a gente manteve por enquanto que está aberta é o spa.
que foi permitido e que tem um mandarim que trabalha conosco, que faz esse trabalho muito bem feito. E a academia que a gente faz reservando. Então, por quê? Porque volta na segurança e confiança. A pessoa tem que ter confiança que ela pode utilizar aquele equipamento. Então, a gente hoje, por exemplo, a academia ela é usada reservando individualmente na recepção. Para que a gente possa, depois que o hóspede sair lá, limpar e deixar tranquila para o próximo hóspede, né? E não haja esse encontro de pessoas na academia. Hoje em dia, a gente realmente, no hotel, fora o room service que a gente realmente... Porque hoje, apesar do decreto a gente poder servir no restaurante, mas a gente tem incentivado a maioria dos hóspedes a fazer sua refeição no apartamento. Se ele quiser, pode fazer no restaurante com horário reservado. Mas a maioria tem feito realmente no apartamento, inclusive o café da manhã, que antes era para o buffet, agora a gente faz à la carte, levando tudo no apartamento para o cliente. Então, fora isso do alimentos e bebidas especificamente, hoje a gente tem poucas oportunidades de vender para o próprio hóspede. Então aí a gente tem que fazer essas vendas, né, realmente para fora, que são essas vendas adicionais para fora. Então, só pegando o gancho que você falou de produtos novos, que a gente falou do delivery, a gente tem criado, inclusive em datas especiais, produtos específicos. Então, na época, por exemplo do Dia dos Namorados, nós criamos um box para que a pessoa pudesse levar para casa com tudo pronto para ela fazer uma refeição, com entrada, prato principal, sobremesa, com inclusive taças e o espumante, tudo prontinho, decoração, tudo prontinho para ela fazer o jantar dela em casa. Agora nós estamos, nesse momento, com o box de festa junina. Então tem um box com produtos específicos dessa época agora. Então assim, você tem que estar tentando se reinventar e criar produtos novos para poder gerar essas vendas adicionais. Porque se você ficar só criamos delivery, mas se a gente ficar só fazendo delivery, isso daí tem uma tendência a ir caindo. Então você tem que estar criando coisas novas para fazer produtos, para ter produtos adicionais para incrementar essas vendas. Então a gente observou aqui que existem necessidades, tá? Novas necessidades e como o senhor Olavo comentou, aqui no Castro eles já agregam outros serviços, porque o serviço principal é a hospedagem, tá? Só que com certeza dentro do seu ramo você já tem os serviços principais, os produtos principais, só que o que você consegue fazer para agregar algo para aumentar o seu faturamento e melhorar a sua conversão de vendas. Se você trabalha no ramo alimentício, você já trabalha com algum tipo de combo? Comprando o almoço ganha sobremesa, que é um ganho, ou o almoço mais a sobremesa o almoço mais a bebida. Você que trabalha com moda, né, mãe e filha, pai e filho, conjunto família, né, com alguma vantagem financeira. Então, para a gente poder aumentar a nossa conversão de vendas, você precisa se reinventar, tá? Então, como o senhor Olavo já trouxe aqui, ó, parece que a gente tinha combinado, mas não. Como você pode potencializar, está na sua tela aí, ó. Primeiro, participe de eventos locais. A sua comunidade, você deve identificar eventos que façam sentido para o seu nicho de mercado e você precisa estar nesses eventos. Óbvio que nesse momento os eventos não estão acontecendo ou estão acontecendo online. É importante você saber quais eventos estão acontecendo. Lucas, eu tenho um salão de beleza. Faça eventos no Dia das Crianças, se você atende criança. Participe de um encontro de motoqueiro, se você tem uma barbearia, né? Enfim, existem alternativas para você mostrar a sua marca e mostrar o seu serviço. Realize eventos, segunda dica, realize eventos dentro do seu estabelecimento. Um exemplo aqui do Castro, eles colocam um piano em alguns momentos. Esse piano serve para atrair o consumidor. Né? Então, é um evento dentro do hotel e existem eventos mesmos aqui dentro do hotel. Faça eventos no seu comércio, uma vez por mês, um evento de liquidação, um evento que você possa trazer vantagens para os consumidores que já são mapeados, né? Ofereça vantagens de compra, né? Então uma possibilidade, já a gente vai falar de fidelização para finalizar, mas ofereça vantagens de compra, principalmente para os seus consumidores recorrentes, faça parcerias. Então todo mundo tem um fornecedor.
procure os seus fornecedores. Existem muitos fornecedores que estão ajudando os comerciantes locais para poder se reinventar, né, se manter na crise, tá? E parcerias com o comércio local. De repente você tem um comerciante próximo ao seu estabelecimento que não tem nada a ver com o seu estabelecimento e um pode indicar consumidor para o outro. E por fim, capacite. Tá? Eu sempre bato na tecla de capacitação, por isso que eu sou apaixonado pela área de educação, porque eu acredito que a capacitação ela é fundamental para a gente conseguir potencializar o nosso negócio. Se você tem um vendedor bem treinado, que consegue conversar bem, que consegue falar a linguagem do seu cliente, que consegue identificar a necessidade do cliente naquele momento, tá? Ou até mostrar a necessidade para o cliente que o cliente nem sabia que tinha, você acha que isso pode trazer mais vantagens ou não para o seu negócio? Com certeza sim. De repente um consumidor entra numa concessionária de carros para comprar um carro popular e o vendedor consegue mostrar para ele que por um pouco dinheiro a mais ele consegue ter um carro um pouco mais confortável. Não era uma necessidade mapeada pelo consumidor, mas que foi despertada no ato da conversão. Então essas dicas de conversão, elas são importantes para que você possa se desenvolver o seu negócio, para que você possa aumentar o seu faturamento ou reduzir a perda nesse momento atual. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente possa conseguir avançar no mercado atual. Tá? Você, primeiro, mapear o comportamento do consumidor. Segundo, aumentar o seu faturamento ou reduzir as suas perdas. Com essas pequenas dicas que a gente deu, com certeza isso vai contribuir para vocês. Tá? Então, agora entrando um pouquinho no tema de fidelização, para a gente já o nosso último tema. Seu Olavo, aqui eu já ouvi falar, eu conheço a política do hotel, eu sei que vocês têm um processo de fidelização forte, que vocês trabalham para os consumidores para gerar recorrência, para encantar esses consumidores. Explica para a gente como funciona o processo de fidelização de vocês aqui no hotel, para que a gente possa depois tentar colocar isso na realidade dos pequenos comerciantes ou até de outros empresários. Tá. Nós sempre acreditamos que o nosso diferencial sempre foi o atendimento. E você colocou aí sobre treinamento. Então, nós sempre procuramos estar com a equipe bem treinada e com atendimento personalizado, né? Tentando atender todas as necessidades do cliente. É importante você conhecer as necessidades do seu cliente, conhecer as dores, igual você comentou, para poder realmente atender o que ele precisa. Então, isso sempre foi um cuidado que nós tivemos em todas as hospedagens, de tentar conhecer, saber as necessidades dos clientes e atender essas necessidades do cliente, dando o melhor atendimento para que a gente tenha o retorno dos clientes, né? Então, para nós é muito mais... É lógico que é importante, senão o negócio não aumenta, captar novos clientes, mas manter os clientes atuais sempre foi um foco muito grande nosso. E através desse atendimento, que sempre foi o nosso diferencial. Nós sempre fizemos um trabalho de fidelização com os clientes mais assíduos, oferecendo benefícios, vantagens. Hoje, no momento atual, estamos estudando outras maneiras. Por quê? Porque anteriormente a gente tinha um programa de fidelização que era com várias estadas. Hoje os clientes talvez não vão estar vindo tão constantemente igual vinha no passado, então você tem que criar outros programas para envolver as pessoas. Então, estamos pensando numa coisa que está muito em voga aí no mercado, que é o cashback, que está sendo muito falado no comércio, para que a pessoa tenha um retorno mais rápido. Então, estamos nesse momento estudando a possibilidade de implantar um cashback. Temos procurado também fidelizar clientes nesse momento agora, principalmente pela segurança, confiança. Então a gente volta de novo naquele assunto, o cliente para viajar agora tem que ter confiança em você. Tem que ter confiança de que você vai fazer as coisas da maneira correta e você tem que divulgar o que você está fazendo. Então realmente temos procurado divulgar todas as medidas de segurança que estamos fazendo, pegando toda a jornada do cliente, como você comentou. Então, por exemplo, quando ele já faz a reserva hoje, nós mandamos um e-mail para pegar todos os dados do cliente, para a gente, a hora que ele chegar na recepção, ele ficar o mínimo possível ali.
Tá? Já estamos também olhando novas tecnologias, que nesse momento é muito importante para poder fazer o check-in automático, para que ele tenha totem na entrada do hotel, porque sempre procuramos fazer o mais personalizado possível. Então nós nunca acreditamos muito nessa parte do totem. Mas nesse momento você vai ter clientes que querem não ter contato com a recepção. Então, para atender essa nova clientela, nós já estamos olhando a possibilidade de colocar um totem na entrada do hotel, para que ele mesmo não precise de contato com ninguém. Ele mesmo chegue, faça o próprio check-in e suba para o apartamento. Então, tudo isso você tem que pensar exatamente na jornada, porque você vai ter os clientes que são aqueles que não estão nem aí, mas você vai ter os outros que são os preocupados e os que são muito tecnológicos, que não querem ter nenhum contato com a recepção. E então você tem desde a entrada, então você desde da reserva tem que já acompanhar o cliente, a hora que chegar ali na entrada, pegar a temperatura, ter o tapete para ele passar, limpar os pés, álcool gel com pedaleira, aí ele chega, já está com o check-in praticamente pronto, fica o mínimo de tempo possível, a chave é limpa para ser entregue para ele. Então tudo isso vai juntando pela experiência para ele ter segurança e querer retornar ao hotel. E essa segurança gera confiança no cliente. Né? Muito bom. E assim, a fidelização do cliente, ele é fundamental. Tá? O que o senhor Olavo está comentando é que isso é tão importante que isso faz parte da vida do hotel. E a gente precisa entender que poucos comerciantes, principalmente médios, né, e pequenos, né, negócios, têm se apropriado disso. E é algo simples, você fidelizar o cliente, você não precisa de grandes sistemas, você não precisa de grandes plataformas de fidelização. Tá? Existem possibilidades de você fidelização, tem aplicativo gratuito que você consegue utilizar, tipo um cartãozinho virtual. Não quer utilizar aplicativo? Um cartãozinho de visita com selo e assinatura resolve a questão. Tá? Então eu trouxe algumas dicas rápidas aqui de como você pode mapear e fidelizar o seu cliente, seus consumidores, fazendo da seguinte forma, está na sua tela aí, ó. Primeiro, comece escolhendo seus principais clientes. Não tem como fidelizar todo mundo. A gente tem uma técnica, pesquisa na internet aí, você vai achar que é a técnica de Pareto, que fala o seguinte: 20% dos teus clientes ou consumidores, eles são responsáveis por 80% do seu faturamento. Começa focando nesses caras, começa focando nesses 20% que te trazem maior retorno, tá? Foca neles, invista num programa de relacionamento, e quando eu falo invista, não estou falando necessariamente financeiramente. Se você tiver condições, maravilha. Se não, crie um processo, procure ajuda, procure na internet. Tá? Existem algumas possibilidades simples que você pode criar para fidelizar o seu cliente sem ter que fazer grandes investimentos. Estude os hábitos dos seus clientes mais importantes, então pega esses clientes ali, os 20% mais importantes que eu sugeri, e entenda, faça um estudo específico neles, qual é a jornada de consumo deles, quem são essas personas, né? Então crie as personas, que eu falei agora há pouco, o que seriam, crie personas desses 20% específico, para entender se a jornada, se são pessoas com comportamento específico, tá? Faça seus clientes se sentirem especiais. Então, às vezes o fato de o cliente ser recebido na loja, ele fala o CPF dele, você já falar o nome dele, entregar um bombom, obrigado por fazer parte do nosso programa, isso já faz a pessoa se sentir totalmente encantada. Então, você oferecer qualquer vantagem para ela, para que ela possa fazer uma compra prioritária, para que ela possa ter um desconto adicional por fazer parte do programa de fidelidade, isso já vai encantar o consumidor. Crie, então, benefícios exclusivos, tá? Então, algo que realmente só essas pessoas tenham, quem faz parte do seu programa de fidelidade, e supere as expectativas. Então, se você promete para esse grupo, a gente sabe que não dá para fazer para toda a base, mas para os seus principais clientes, para os seus principais consumidores que fazem parte do seu programa de fidelidade, que precisam ser fidelizados, supera a expectativa dele, anota a data de nascimento, no aniversário manda um WhatsApp, manda uma mensagem falando que ele tem desconto especial na semana do aniversário, no aniversário do filho, de repente a pessoa é casada, você manda um parabéns no casamento, enfim, aniversário de casamento, se você tem mais contato, mais proximidades, né? Então, você ter um programa de fidelidade com o seu consumidor, ele é extremamente importante para que você possa, primeiro, saber quem são,
Se a pessoa parar de comprar, você vai identificar imediatamente que se você consegue ter essa pessoa dentro de um programa de fidelidade, você vai mapear o que ela compra mensalmente, semanalmente, diariamente. E a partir do momento que ela parou de comprar, você fala assim, poxa, essa é uma pessoa importante, não posso perder. Mesmo que se for uma ligação, você precisa saber o que está acontecendo com esses consumidores, né? Então, gente, essas dicas que eu trouxe para vocês são 3 dicas que nós colocamos. Então é muito importante a gente trabalhar com atração, conversão e fidelização. Esses 3 pilares básicos, é óbvio que existem derivações, muitos métodos, várias possibilidades de serem feitos. Isso é o básico para que a gente possa sobreviver no mercado atual e se superar no próximo mercado. Eu tenho uma última pergunta aqui, algumas pessoas mandaram pergunta pelo YouTube que eu vi. A gente está com uma sala online, para você que está assistindo pelo YouTube, que é o Collaborate, que é uma sala da Unialfa. É um ambiente que é utilizado, que foi criado especificamente para a Unialfa, para que os alunos possam participar dos cursos online, né? Então hoje a pós-graduação não está parada, a Unialfa também tem se reinventado e muitos alunos hoje têm a possibilidade de fazer aula online, para que a sua carreira não fique parada. Então a Alfa disponibilizou uma sala virtual, as pessoas que fizeram a inscrição estão dentro da sala, a gente tem bastante gente lá dentro, né? E as perguntas estão vindo por lá. Então eu recebi uma pergunta aqui, se esse seria o momento ideal, do Edmário, tá? Obrigado pela pergunta, Edmário. Se esse seria o momento ideal para reforçar as parcerias e para ampliar a demanda, para reforçar a sua marca. Sim, tá? O ponto tem uma linha muito que a gente tem que tomar cuidado, você precisa reforçar a sua marca sem parecer oportunismo, tá? É uma questão muito... É uma linha muito tênue, mas o que a gente precisa eu não falei agora há pouco ali que o comportamento do consumidor mudou, a pessoa está mais dentro de casa. O que a gente precisa fazer a minha marca, nesse momento, se você conseguir entrar na casa do consumidor, falar com a família dele, mostrar que você está apoiando ele de alguma forma, que você consegue suprir as necessidades dele e que você está empático com a situação atual, na verdade você vai não só reforçar a sua marca, mas você pode fazer o que todo mercadólogo, toda equipe de marketing deseja, que é gerar amor à marca. A partir do momento que o consumidor passa a amar a sua marca, esse consumidor ele dificilmente vai te deixar. Ele sempre vai te priorizar, sempre vai buscar, vai lembrar de você, vai lembrar que no momento mais difícil você teve um apoio. Eu posso falar de uma experiência pessoal, eu sou gerente de trade marketing na Coca-Cola e a gente tem apoiado os comerciantes locais. Os comerciantes locais que estão, por exemplo, restaurante que está trabalhando com delivery, lanchonete que está fazendo delivery, a gente tem doado mídia. Tá? Lá na Coca-Cola a gente tem feito a mídia no Instagram, onde a gente patrocina, a gente coloca dinheiro para ajudar a trazer fluxo para esses comerciantes. Isso é porque a gente tem o interesse de apoiar o comerciante local e com certeza, no momento em que passar a crise, eles vão lembrar da marca com carinho, ainda mais carinho, da parceria. Então é sim importante, Edmar, é muito importante você se posicionar, a gente se posicionar, só que com essa linha, eu estou te apoiando, eu estou aqui para te ajudar, eu estou do seu lado, pode contar comigo, os meus produtos podem te trazer um conforto, isso é muito importante. E a gente fala de tanto amor à marca que eu tenho aqui 3 mensagens aqui já dentro do YouTube aqui falando, tenho um carinho enorme pelo hotel, mesmo morando em Goiânia eu me hospedo aí para descansar a mente, aí eu passo dias maravilhosos aí. Não, então ou seja, são pessoas que gostam da marca, que gostam do hotel, que foram encantadas, né? E esse encantamento, ele gera recorrência, com certeza, fidelização, né? Eu não posso encerrar antes de falar sobre o nosso MBA, tá? Essa é uma parceria, mais uma vez, que eu estou com a Alfa, que são lives que são criadas justamente para que a gente possa agregar para o mercado, trazer informações para vocês de uma forma simples, de uma forma objetiva. E lá na Alfa nós temos vários MBAs
que com certeza podem suprir a demanda do seu negócio. Tá? Eu sou coordenador de gestão comercial e inteligência de mercado, mas nós temos gestão de projetos, brand, eu não vou falar todos aqui que eu vou esquecer, mas entra no site da Unialfa que existem muitas turmas disponíveis que você pode se encaixar. E nesse momento a universidade ela tem se reinventado. Então os nossos cursos presenciais, alguns a gente já está migrando para a modalidade online. Existe toda uma estrutura que comporta e eu tenho certeza que você vai conseguir achar ali dentro possibilidades para potencializar a sua carreira, potencializar o seu negócio, e tudo isso que eu falei aqui, você vai aprender no detalhe. Eu apenas falei sobre os temas, mas existem ferramentas para você fazer tudo isso. E essas ferramentas no seu dia a dia, com certeza, fazem muita diferença na performance da sua carreira e muita diferença na performance do seu negócio. Então, um exemplo, todo o profissionalismo aqui do hotel, a gente entende que não é por acaso, é uma história construída, é uma história que é feita e a gente percebe que são profissionais muito bem capacitados que fazem isso aqui rodar tão bem quanto roda, por tanto tempo como tem e com um nome muito consolidado, como a gente sabe que tem no âmbito nacional até internacional. Sr. Olavo, eu queria mais uma vez agradecer muito, eu estourei um pouquinho o tempo, né? Os assuntos foram bons, algumas pessoas fizeram bastante perguntas, não deu para responder todas, mas as principais aqui que a gente conseguiu trazer, eu acho que serviu para ilustrar. Essa mais uma vez é a primeira live, nós vamos divulgar as próximas. Essa live ela serviu para a gente fazer muitos testes, muitos aprendizados, aprendemos bastante. E eu queria mais uma vez agradecer muito pelo espaço, pela recepção, por abrir as portas e por contribuir tanto para a gente, com tanta prática, com tanto profissionalismo que a gente percebe que tem aqui, Sr. Olavo. Ótimo, obrigado pelo convite. Só fica uma mensagem final aí, pessoal, para que não se deixe abater, porque nesse momento a tendência nossa é um pouco se abater e nós precisamos estar firmes para motivar a equipe e não podemos deixar de ver tudo que está acontecendo, ver todas as notícias, e isso às vezes acaba levando a gente para baixo. Então é importante que você tenha o seu momento de escape, faça aí sua meditação, faça o seu exercício de alguma maneira para você se manter bem fisicamente e mentalmente, mas que você mantenha-se ligado nas notícias, porque se mantendo ligado nas notícias também e estando aberto, você vai ver muitos insights e muitos dos exemplos aqui que o Lucas deu, você às vezes não precisa sair da sua cabeça, você pode ver o que está acontecendo no mercado e adaptar para a sua empresa, tá? Então fica aí essa mensagem final e obrigado por poder participar aqui do programa. Mais uma vez, muito obrigado, e a minha mensagem para vocês esse momento vai passar. Cabe a você escolher se você vai estar simplesmente em quarentena ou se você vai estar se reinventando. Se você vai morrer afogado ou surfar na onda, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos prestigiaram pelo YouTube, por dentro do nosso Collaborate lá na Alfa, todos que mandaram perguntas. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês depois acessarem no canal Chega de Crise no YouTube. E você que não fez a inscrição, que tem interesse em receber o conteúdo, após o vídeo eu vou deixar o link para vocês ali, é só você clicar no link, deixa os seus dados, que a gente vai te encaminhar um e-mail com conteúdo, com algumas ferramentas básicas que podem te ajudar a mapear personas, que podem te ajudar algumas dicas de como você pode fazer pesquisa online, algumas dicas de como você pode mapear a jornada do consumidor, tá certo? Então, com certeza, esse momento vai passar, nós estaremos melhores e eu tenho certeza que se você assistiu essa live é porque você já está buscando algo diferente. Então, fique firme e chega de crise. Grande abraço para todos.